Conjuntos e condições no plano. Se estivermos a trabalhar no universo R, a condição x igual a 3 representa um ponto. Se estivermos a trabalhar no universo R2, a condição x igual a 3 representa uma reta vertical, paralela ao eixo das ordenadas. Vamos ver agora o significado da condição x igual a 3 se estivermos a trabalhar em R3. Como existem três eixos, pode definir-se para cada um deles um plano perpendicular. O plano horizontal x ao y perpendicular ao eixo das cotas. O plano vertical x ao z perpendicular ao eixo das ordenadas. E o plano vertical y ao z perpendicular ao eixo das abscissas. Relativamente ao plano x ao y, qualquer ponto que pertence ao plano x ao y tem cota 0. Deste modo, um ponto pertencente ao plano x ao y tem como coordenadas x, y, 0, onde x e y podem ser quaisquer números reais, e o plano é definido em R3 pela condição z igual a 0. Vamos ver planos paralelos a este plano. Portanto, podem observar que existe uma infinidade de planos paralelos ao plano x ao y. Relativamente ao plano vertical x ao z, qualquer ponto que pertence ao plano x ao z tem ordenada nula, logo tem como coordenadas x, 0, z, portanto x e z podem ser números reais, sendo o plano definido em R3 pela condição y igual a 0. Vamos também ver planos paralelos a este plano. Relativamente ao plano y ao z, qualquer ponto que pertence ao plano y ao z tem abscissa 0. Deste modo tem como coordenadas 0, y, z, onde y e z são números reais, e o plano y ao z é definido pela condição x igual a 0. Vamos ver planos paralelos a este. Reparem que cada um destes planos divide o espaço em duas partes. Portanto, um plano divide o espaço em dois semi-espaços. Estamos em condições de responder à pergunta inicial: qual o significado de x igual a 3 em R3? Portanto, a condição x igual a 3 em R3 representa um plano perpendicular ao eixo do x e paralelo ao plano y ao z. Neste diapositivo podem verificar que os planos coordenados são perpendiculares 2 a 2. Por exemplo, na primeira figura estão representados os planos x ao y e x ao z perpendiculares e dividem o espaço em 4 partes. Em suma, os eixos ao x, ao y e ao z definem três planos: os planos x ao y de equação z igual a 0, o plano y ao z de equação x igual a 0 e o plano x ao z de equação y igual a 0. Estes três planos interceptam-se num único ponto, o ponto de coordenadas 0, 0, 0, portanto a origem diferencial, e dividem o espaço em 8 regiões, que se denominam por octantes. Convencionou-se que este seria o primeiro octante, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, o que está atrás, e oitavo.
Relativamente ao sinal das coordenadas, um ponto que pertence ao primeiro octante tem abscissa positiva, ordenada positiva e cota positiva. Se o ponto pertencer ao segundo octante, tem abscissa negativa, ordenada positiva e cota positiva. Se pertencer ao terceiro octante, tem abscissa negativa, ordenada negativa e cota positiva. E por aí fora tem aqui o sinal das coordenadas de um ponto que pertence a cada um dos 8 octantes. Vamos ver agora a animação dos 3 planos. Um ponto com uma intersecção de 3 planos. Portanto, um ponto do espaço pode ser definido pela intersecção de 3 planos. Por exemplo, o ponto C é o ponto de intersecção de 3 planos. O plano ABC, este aqui de cima, o plano FGC e o plano CGH. Então, como sabemos que a equação do plano CBF é x igual a 6, portanto a equação do plano C, B e F deste plano aqui é x igual a 6, deste plano aqui é z igual a 0 e deste plano aqui é y igual a menos 4, então automaticamente eu sei que as coordenadas do ponto são menos 6, menos 4 e 0, portanto primeiro a abscissa, depois a ordenada e depois a cota. Assim, para determinar as coordenadas de um ponto, basta determinar a equação de cada um dos planos que o ponto intersecta. Outro exemplo, o ponto F intersecta os planos A, E, F de equação y igual a 0, o plano F, G, H de equação z igual a menos 2 e o plano C, B, F de equação x igual a menos 6. Portanto, as coordenadas do ponto F são menos 6, 0 e menos 2. Esta informação é muito útil para determinar as coordenadas de um ponto no espaço.